Falando isso, eu lembrei do Jack Dee, eu acho que é Jack Dee, se eu não me engano, ele escreveu o livro Surpreendido pelo Poder do Espírito. Eu acho que é nesse livro que ele conta essa experiência, que ele fala assim que ele aconselhava uma mulher, eu acho que era 8 anos aconselhando, se eu não estou enganado, e aí ele trouxe um pastor que era usado em cura e em libertação. E aí quando esse pastor chegou, libertou a mulher. E isso levou em parafuso, que ele era um pastor muito culto, teólogo, muito estudado. É, e ele falou assim, eu fiquei 8 anos aconselhando demônio. E aí o pastor que veio, libertou de um culto. Olha só. 8 anos ele não resolveu o problema da mulher, que o problema da mulher não era mental, não era emocional, porque existe também parte emocional, que o pastor até pode falar o curso que ele está fazendo agora, mas tem coisa que é espiritual. Se é espiritual, resolve espiritual. E o senhor falou uma coisa muito interessante agora. Às vezes, o cativeiro pode ser oriundo de emoções doentes. A pessoa está com depressão, um exemplo. Até um tempo atrás, se taxavam que crente não pode ficar com depressão, que depressão era coisa do diabo. Se nós formos acreditar nisso como uma totalidade, vamos cometer os equívocos de falar que Moisés estava endemoniado. Que Moisés, na condução de mais de 3 milhões de pessoas falando no ouvido dele, teve uma hora que ele falou, quer saber de uma coisa, Deus? Se o senhor faz assim comigo, acaba com a minha vida e está tudo certo. Ele chegou ao ponto de ficar estafado. Entrou quase que numa depressão. Elias, lá em 1 Reis, capítulo 19, ele pediu a Deus a morte, porque não foi só a ameaça de Jezabel. Elias ele estava cansado, ele estava fadigado, abatido. Ele pensava que o povo iria voltar para Deus e não foi o que aconteceu. E ali, então, Elias estava endemoniado na caverna. Aí tem o próprio profeta Jeremias. Então, que ele... o exagero de falar, não, se ele sente isso é porque está endemoniado. Exatamente. Aí que tem é algo emocional só. O próprio profeta Jeremias, ele acaba se lamentando o dia que ele nasceu. Jó, o paciente sofredor, ele amaldiçoa, lá no capítulo 3, maldito o dia que eu nasci. Então nós vamos falar que eles estavam endemoniados? Não. Porém, a depressão não tratada, aí entra migrações para a síndrome do pânico, aí o abismo vai ficando mais profundo ainda, aí entra já a questão maligna, demoníaca. Mas aí o início da depressão em si pode ser até no âmbito natural. Emocional. O emocional que está abalado. Eu, por exemplo, perdi a minha esposa. Até conta aí, o pastor Denis faz quanto tempo? 6 meses? Faz 8 meses, né? Em dezembro que a esposa do ano passado. nova, tinha quantos anos a sua esposa? 35 anos, morreu dentro de casa, diante de mim, da minha filhinha, que tinha 1 ano e alguns meses, o meu enteado. Você ficou abalado? Não, eu vou ser bem sincero, né, para os ouvintes e para o senhor, eu desejei a morte, porque eu entrei num vale de dor, né? Mas nesse processo, algo me chamou a atenção quando eu olhei e vi que antes de Deus usar tal homem, ele quebra ele primeiro. E aí Deus ele foi me curando nesse processo, né? Porque a pessoa enlutada, ela sempre vai conviver com o luto. Nunca vai mudar isso. Porém, se eu não permitisse que o Espírito Santo me acolhesse em seus braços, eu ficaria uma presa fácil para forças malignas. E a depressão, que era natural por conta do luto, iria virar, né, uma opressão. E aí, fatalmente, eu estaria dentro de um cativeiro. E uma vez estando dentro de um cativeiro, pode esse cativeiro acabar culminando na morte, no suicídio de tal pessoa. Que o inimigo